Olá, pessoal! Meu nome é Eric, eu sou especialista no design de processos utilizando tecnologias emergentes e fui convidado pela comissão organizadora do INECA 2020 para falar com vocês sobre a tecnologia do ultrassom de alta intensidade, inovações, perspectivas e desafios para a indústria de alimentos. O tema do simpósio este ano é Como inovar no novo mundo a partir de agora, tema muito relevante para nós profissionais da área de alimentos. Uma das principais demandas do setor de produção de alimentos está relacionado com a inovação na formulação de seus produtos. O desenvolvimento de produtos promotores de saúde, capazes de atender às demandas de grupos de risco como diabéticos, hipertensos, obesos, celíacos e portadores de alergias alimentares, é uma das maiores tendências para a nossa área atual e nos próximos anos. O processamento de alimentos também é uma área que requer inovação. Você já comparou a qualidade sensorial de produtos tratados termicamente com os seus respectivos produtos in natura ou frescos? Um ótimo exemplo são os sucos de frutas. Os sucos tratados termicamente possuem um sabor cozido, um aroma desagradável em relação ao produto in natura. Também é importante destacar as perdas nos atributos nutricionais, como a redução no teor de vitaminas e compostos bioativos. Portanto, as principais áreas que demandam por inovação são a engenharia de produto, referente à formulação de produtos alimentícios promotores de saúde e bem-estar, e a engenharia de processo, na qual se objetiva desenvolver um processo que não degrade a qualidade nutricional e sensorial dos alimentos. O produto apresenta um ciclo de vida muito bem definido e a única forma de nós evitarmos o declínio desse produto após a sua fase de maturidade é por meio da inovação. A inovação é a única forma de garantir a sobrevivência de um produto no mercado. Mas será que existe um ciclo de vida para um processo? Aqui eu apresento o ciclo de vida para um processo de negócios, o qual se inicia por meio do planejamento, seguido da análise, desenho, implementação, monitoramento e controle e, por fim, o refinamento. Os processos de negócios eles devem ser gerenciados em um ciclo contínuo para manter a sua integridade e permitir a sua transformação. Então, de maneira análoga, nós podemos pensar nos processos industriais. Estes processos eles necessitam passar por uma transformação, porque o mercado consumidor ele também tem se transformado ao longo dos anos. Então, rever os processos industriais, a maneira como eles são operados e os impactos que eles têm sobre as matrizes alimentícias é uma necessidade latente para nós profissionais da área de alimentos. Assim, a inovação, seja na engenharia de produto ou engenharia de processo, é a chave para a sobrevivência das indústrias, as quais são representadas por suas respectivas marcas no setor produtivo de alimentos. A inovação também tem um papel fundamental sobre o desenvolvimento econômico de um país. De acordo com o Índice Global de Inovação 2019, os 15 principais líderes em inovação são também as principais economias mundiais. Os recursos naturais e a biodiversidade brasileira colocam o Brasil em destaque frente aos demais países como um detentor de potencial de inovação no desenvolvimento de produtos que atendam às novas demandas do mercado. No entanto, o Brasil, considerado como a maior economia da América Latina e Caribe, tem caído no ranking de eficiência da inovação, ocupando a 66ª posição global, atrás de países como Chile, México, Costa Rica e Uruguai. É importante destacar que o Índice Global de Inovação ele busca avaliar critérios de performance de diferentes países no quesito de inovação como crescimento da produtividade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, educação
exportação de produtos de alta tecnologia, dentre outros tópicos. Portanto, a indústria brasileira ela carece de novas tecnologias que favoreçam e possibilitem a implementação de inovações em seu sistema produtivo, permitindo dessa forma o aproveitamento integral, responsável e consciente de toda a riqueza natural, bem como a sobrevivência e competitividade dos produtos brasileiros no mercado mundial. Quais seriam, então, os principais desafios do setor produtivo rumo à inovação? Eu destaco aqui 3 importantes fatores. O primeiro, o aproveitamento integral das matrizes vegetais. Segundo, processos verdes. O desenvolvimento de tecnologias limpas, as quais não agridam os recursos naturais, não agridam o meio ambiente, são fundamentais. E o próprio consumidor moderno. Por quê? Porque o mercado consumidor mundial ele tem modificado significativamente nos últimos anos, devido ao amplo acesso à informação propiciado pela internet. A demanda por produtos regionais e culturais ela permanece. Só que o consumidor moderno, de modo geral, ele está buscando por produtos diferenciados no mercado. Além disso, a formulação e o processo de produção de alimentos, cosméticos e fármacos têm sido amplamente questionadas devido à consciência ambiental aliada à busca por produtos que promovam saúde. Assim, novas questões têm sido colocadas pelo mercado consumidor, como a certificação de marcas, uso de embalagens sustentáveis, estímulo de pequenos produtores artesanais locais, produtos e processos com emissão de carbono reduzida e que contemplem o bem-estar de pessoas e animais. Produtos que atendam a essas novas demandas, eles vêm ganhando cada vez mais espaços nas prateleiras em todo o mundo. Nesse sentido, o atual desafio para o setor produtivo global é inovar na formulação e no processo de produção para atender às demandas do mercado consumidor moderno. Como poderíamos, então, inovar na engenharia de produto e na engenharia de processo? A utilização de tecnologias emergentes é uma alternativa viável para a promoção de inovação, seja na engenharia de produto ou na engenharia de processo. Uma busca na base de dados Scopus, utilizando a palavra-chave Emerging Technology, tecnologia emergente, evidenciou um crescimento vigoroso nas publicações referentes a resultados de pesquisas científicas sobre tecnologias emergentes nos últimos 10 anos, ou seja, de 2009 a 2019. Também observamos que os 10 principais países responsáveis pelas produções na área de tecnologias emergentes são também as principais economias mundiais. Dentre as tecnologias emergentes, podemos destacar High Pressure Processing, processamento a alta pressão, Supercritical Carbon Dioxide, dióxido de carbono supercrítico, Pulsed Electric Field, campo elétrico pulsado e High Intensity Ultrasound, dentre outras também, nós podemos encontrar na literatura. No entanto, a protagonista desta apresentação é a tecnologia do ultrassom de alta intensidade. De acordo com a base de dados Scopus, nos últimos 10 anos houve um crescimento na divulgação de resultados de pesquisa referente à tecnologia do ultrassom de alta intensidade. Também foram encontradas mais de 170 mil patentes envolvendo a tecnologia High Intensity Ultrasound. Mais uma vez, as principais economias mundiais lideram o ranking no desenvolvimento de pesquisas e patentes referentes à tecnologia do ultrassom de alta intensidade. A partir de agora, então, vou apresentar para vocês a tecnologia do ultrassom de alta intensidade, seu princípio de funcionamento, as vantagens e desvantagens de sua aplicação no processamento de alimentos e como que nós podemos gerar inovação por meio da engenharia de produtos e processos utilizando essa tecnologia emergente.
Primeiramente, é importante nós relembrarmos o que seria o som. O som é uma onda mecânica que se propaga longitudinalmente. Quando eu me refiro a uma onda mecânica, eu estou me referindo a uma onda que necessita de um meio material para se propagar. O som é definido como uma propagação de uma frente de compressão mecânica, se propagando tridimensionalmente pelo espaço e apenas em meios materiais, como o ar ou a água. Para que essa propagação ocorra, é necessário que aconteçam compressões e rarefações. O espectro sonoro pode ser caracterizado por meio de sua frequência, o qual pode ser dividido em três regiões distintas: infrassom, espectro audível e ultrassom. O espectro audível ele está caracterizado entre 16 e 20 mil Hz. A partir de 20 mil Hz, nós entramos na região então de ultrassom, que é a região que nos interessa para avaliar a tecnologia do ultrassom de alta intensidade. Mas quando falamos em ultrassom, qual é a primeira referência que nos vem acerca desta palavra? Com certeza, a principal referência está relacionada à ultrassonografia, que é o exame de diagnóstico por imagem utilizado para visualizar em tempo real qualquer órgão ou tecido do corpo. No entanto, quando avaliamos o espectro sonoro, a faixa de ultrassom se refere a uma ampla faixa de frequências. Portanto, a principal diferença entre a tecnologia de ultrassonografia em relação à tecnologia do ultrassom de alta intensidade está associada à faixa de frequência em que o ultrassom é aplicado. Em altas frequências, acima de 100 kHz, nós temos aplicações para a ultrassom, enquanto que em baixas frequências de 16 a 100 kHz, nós temos aplicações para a tecnologia do ultrassom de alta intensidade. Portanto, a tecnologia do ultrassom de alta intensidade é caracterizada por uma baixa frequência, 16 a 100 kHz, e uma alta potência, maior ou igual a 1 watts por centímetro quadrado. Dessa forma, também, a tecnologia do High Intensity Ultrasound pode ser encontrada na literatura com o nome de Low Frequency and High Intensity Ultrasound ou simplesmente Low Frequency Ultrasound. As principais configurações de equipamentos que encontramos para a tecnologia do ultrassom de alta intensidade são o ultrassom tipo banho e o ultrassom tipo probe. O ultrassom tipo banho é muito utilizado em laboratórios de cromatografia líquida de alta eficiência, por exemplo, para o rompimento de microbolhas presentes nas fases móveis, as quais não podem adentrar nas colunas de separação. O ultrassom também, do tipo banho, é muito utilizado para a limpeza de superfícies. A principal diferença entre as configurações está relacionada à fonte de vibração. No ultrassom tipo probe, quem vibra é a probe, enquanto que no ultrassom tipo banho, a vibração ocorre de modo interno. Ambos os dispositivos estão configurados para a conversão de energia elétrica para energia acústica. O fenômeno físico responsável pelos efeitos associados ao tratamento com ultrassom é a captação acústica, a qual é caracterizada pela formação instantânea e subsequente colapso das microbolhas em um meio líquido quando este submetido à sonicação. As microbolhas, ao eclodirem, imprimem ou fornecem ao sistema uma alta taxa de cisalhamento, a qual age sobre as estruturas presentes no meio líquido, como partículas ou material celular proveniente de estruturas vegetais, animais e micro-organismos, promovendo a permeabilização ou até mesmo a lise celular, dependendo da intensidade energética aplicada. A intensidade da captação acústica pode ser modulada por meio da potência nominal fornecida pelo equipamento de ultrassom. O aumento na potência nominal promove um aumento na intensidade da captação acústica. Outro importante fator que pode influenciar
A captação acústica é o diâmetro da probe do ultrassom. Diâmetros menores vibram mais e, portanto, promovem uma captação acústica mais intensa quando comparado a diâmetros maiores. As propriedades físicas do meio líquido também influenciam a captação acústica. O efeito de captação acústica obtido por meio da utilização de água ou etanol ou qualquer outro solvente tem diferentes intensidades. Da mesma forma, meios aquosos, no qual há dispersão de biopolímeros, os quais podem espessar esse meio, também influenciam a ocorrência da captação acústica. Do ponto de vista da engenharia de processo, quais seriam então os impactos da captação acústica? Ela promove a turbulência no sistema, devido à formação e subsequente colapso das microbolhas. Ao colapsarem, essas microbolhas próximos à superfície de colapso têm um aumento pontual de temperatura. A ação conjunta do aumento de temperatura com a turbulência promove então o aumento dos coeficientes convectivos de transferência de massa e, por fim, resulta numa maior homogeneização do sistema. Qual seria então o efeito da captação acústica em alimentos? Qual seria então o seu princípio de atuação sobre as matrizes alimentares? A tecnologia do ultrassom de alta intensidade tem revolucionado diversos setores produtivos devido à sua grande versatilidade em aplicações, tais como a extração de compostos bioativos a partir de matrizes vegetais, a inativação microbiana e enzimática visando a estabilização de produtos alimentícios, a modificação química de macromoléculas, permitindo assim a sua funcionalização, e a biodisponibilidade de nutracêuticos, além de muitas outras aplicações. A sonoporação pode ser caracterizada como o principal efeito da aplicação da captação acústica em matrizes alimentares. Ela pode ser definida como o processo de perfuração da membrana celular ou superfícies externas devido aos efeitos da captação. Para ilustrar, vou apresentar a sonoporação aplicada à extração de compostos bioativos a partir de matrizes vegetais. Para isso, nós temos então um tecido vegetal. Ampliando o tecido vegetal, observamos a célula e suas organelas. É importante destacar que os compostos fitoquímicos ou compostos bioativos, eles estão presentes no interior das organelas celulares vegetais. Ao acionarmos um dispositivo de ultrassom no meio líquido em que o tecido vegetal se encontra, há então a formação de um campo acústico. O campo acústico gera a formação e subsequente colapso das microbolhas, e estas, ao eclodirem próximo à parede celular vegetal, iniciam um processo de perfuração da membrana celular. Com a perfuração da parede celular e das organelas, há então a liberação do material intracelular, que são os compostos fitoquímicos ou compostos bioativos. O processo de liberação ele é intensificado, portanto, devido à turbulência gerada pela captação acústica e o aumento de temperatura. Conforme destacado anteriormente, os coeficientes de massa eles são intensificados e isso favorece a extração dos compostos do interior da célula para o meio líquido. Eu utilizei o tecido vegetal para exemplificar o processo de extração de compostos bioativos. No entanto, o princípio da sonoporação pode ser aplicado em tecidos animais, em grânulos de amido, por exemplo, ou outras macromoléculas visando a sua modificação. O princípio também é aplicado em micro-organismos visando a inativação desses micro-organismos por meio da lise celular. E muitas outras aplicações podem ser dadas para a sonoporação. A partir de agora, eu vou exemplificar para vocês alguns resultados de pesquisa que temos obtido por meio da aplicação da tecnologia do ultrassom de alta intensidade. Neste paper, publicado recentemente
no periódico Ultrasound Sonochemistry, nós avaliamos a estabilidade química de moléculas de xilo-oligosacarídeos ao tratamento de ultrassom, empregando diferentes potências nominais. Fizemos uma intensificação do processo para entender qual seria o mecanismo de estabilidade desse prebiótico diante de um processo de alta energia. Utilizamos o suco de laranja devido ao seu alto teor de ácido ascórbico, e este foi utilizado neste estudo como um marcador para entendermos a intensidade do processo, uma vez que a vitamina C é extremamente sensível aos processos de alta energia ou alta temperatura. O objetivo deste estudo não foi avaliar os mecanismos de inativação microbiana e enzimática. Como nosso intuito era avaliar o efeito da alta energia do ultrassom sobre a estabilidade química do xilo-oligosacarídeo, nós fizemos processos de 10 minutos, tempo esse considerado um longo processo para a tecnologia do ultrassom de alta intensidade, na qual normalmente a gente observa processos ocorrendo em menor tempo quando comparado a tratamentos convencionais. Como empregamos longos tempos de processamento, nós utilizamos então banhos de gelo para evitar o superaquecimento dos sistemas. A figura apresenta o perfil de temperatura das amostras de suco enriquecidas com xilo-oligosacarídeo em função do aumento da potência nominal no ultrassom. Dentre as potências utilizadas, nós observamos que apenas a potência de 300 watts pode ser caracterizada como um processamento não térmico, uma vez que a temperatura foi estabilizada na região inferior a 50 graus Celsius. Aqui também apresento para vocês quais foram as reais energias entregues pelo dispositivo de ultrassom ao suco de laranja, porque a potência nominal é meramente a potência que o equipamento está desenvolvendo a partir da rede elétrica, enquanto que a potência acústica é a potência na qual a sua amostra recebe durante o processamento. E como nós gostaríamos de entender qual seria a estabilidade dos xilo-oligosacarídeos ao processamento de alta energia, nós precisávamos entender qual que era a real energia que chegava no suco de laranja. A diferença entre a potência nominal e a potência acústica, ou potência real, está relacionado principalmente às conversões de energia que ocorrem dentro do próprio equipamento de ultrassom. Portanto, a aplicação de uma potência nominal, por exemplo, de 300, não garante que o seu produto está recebendo 300 watts. A medição da potência real ou potência acústica é feita por meio de ensaios calorimétricos, onde nós podemos então determinar qual é a real energia que a amostra recebe durante o processamento. Na figura A, podemos observar o efeito da potência nominal sobre o teor de ácido ascórbico após o processo de sonicação. O aumento ou a intensificação do processo por meio do aumento da potência nominal promoveu uma redução linear no teor de ácido ascórbico. O ácido ascórbico, ou vitamina C, ele é utilizado como marcador de processo por ser, então, uma molécula muito sensível a processos de alta energia. Nós utilizamos esse resultado para entender qual seria, então, a estabilidade química dos xilo-oligosacarídeos. Nós queríamos entender qual que seria a severidade dos nossos processos em função do aumento da potência nominal. Na figura B, o teor de ácido málico é avaliado em função da potência nominal. Para as potências de 300 e 600, houve então um aumento linear com a aplicação do ultrassom, com subsequente redução a partir de 900 e 1200 watts. Este resultado está associado com o efeito que o ultrassom tem sobre o aumento na bioacessibilidade de compostos bioativos, porque o ácido málico está presente no interior das organelas celulares. Com a aplicação do ultrassom de alta intensidade, nós temos para as potências de 600 e 300 uma liberação desses compostos do interior da célula para o meio aquoso, a partir do qual então ele foi medido
e foi detectado. No entanto, aumentando a potência para 900 watts, todo esse material que foi liberado, ele começa a passar por um processo de degradação devido à alta temperatura e o alto estresse promovido pelo ultrassom. No entanto, o perfil cromatográfico obtido para as moléculas de xilooligosacarídeo presentes no suco após o tratamento com ultrassom evidenciaram que a intensificação do processo não promoveu qualquer alteração na estabilidade química dos carboidratos prebióticos. Dessa forma, o ultrassom foi considerado uma tecnologia viável para o processamento de bebidas prebióticas enriquecidas com xilooligosacarídeo. Neste paper, avaliamos o potencial da tecnologia de ultrassom para a extração de curcumina a partir da cúrcuma. A figura apresenta o processamento convencional dessa matriz vegetal, na qual há a geração de diversos resíduos de solventes orgânicos, como hexano, diclorometano, acetona e outros. A partir de um modelo de biorefinaria para a matriz vegetal, utilizando tecnologias emergentes, propomos uma atualização na etapa de extração de curcumina, por meio da substituição da extração com líquido pressurizado pela extração com ultrassom de alta intensidade. A principal justificativa para a atualização estava relacionada com a questão do tempo de processamento da tecnologia de líquido pressurizado e também com a temperatura do processo. Nossa proposta era reduzir o tempo e a temperatura de processamento, visando a obtenção de um extrato de curcumina com maior qualidade. Os extratos obtidos com o processamento por ultrassom evidenciaram qualidade superior quando comparado ao extrato obtido pela tecnologia de líquido pressurizado, quando ambos foram comparados ao tratamento controle. Essa diferença está principalmente relacionada à temperatura de processo, uma vez que o processamento com ultrassom atingiu uma temperatura máxima de 30 graus Celsius, enquanto que no processamento com líquido pressurizado as amostras foram expostas a uma temperatura de 60 graus Celsius. Outro importante fator a se destacar é que o processo com ultrassom foi 12 vezes menor em tempo quando comparado ao processo com líquido pressurizado, evidenciando, portanto, que o ultrassom é uma tecnologia capaz de acelerar o tempo de processamento e minimizar os impactos que o processo pode ter sobre a estabilidade física, química ou oxidativa dos compostos-alvo. Além dos resultados apresentados, outras pesquisas foram e vêm sendo desenvolvidas no nosso grupo de pesquisa a partir da aplicação da tecnologia do ultrassom de alta intensidade, tais como a produção de corante natural azul, produção de hidrogéis carregados de fármacos, extração de polifenóis a partir de diversas matrizes vegetais, modificação química de amido e estabilização de bebidas lácteas. Em relação aos próximos desafios para o uso da tecnologia de ultrassom pela indústria de alimentos, eu quero destacar 2 pontos importantes. O primeiro, a otimização dos atributos sensoriais de produtos finais. Dependendo da intensidade do processo aplicado na estabilização, por exemplo, de uma bebida láctea, este pode gerar um sabor desagradável no produto. Portanto, estudos sobre a otimização dos atributos sensoriais de produtos processados por ultrassom são extremamente importantes. Outro desafio importante para a adoção da tecnologia pela indústria está relacionado ao aumento de escala, bem como ao desenvolvimento de processos contínuos. Como considerações finais, gostaria de destacar as principais vantagens da aplicação da tecnologia do ultrassom de alta intensidade, como na flexibilização da realização de tratamentos não térmicos, redução do uso de solventes e viabilização do uso de solventes não tóxicos,
redução do gasto energético do processo, redução do tempo de processamento, o menor impacto ambiental e, por fim, o rápido retorno de investimento. Quero expressar o meu agradecimento à comissão organizadora do INECA 2020 pelo convite e oportunidade e também parabenizá-los pela iniciativa e realização do evento. Deixo aqui então o meu e-mail para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Obrigado.